Senhor é bom. Amém. Obrigado. Gente, não tem, eu desconheço músicos melhor do que esse. Essa banda dessa igreja é poderosa. Irmão, pode se assentar em nome de Jesus. Eu vou gastar 10 minutos com o que eu quero falar. Eu tinha algo programado, não tem problema nenhum. Quem manda nessa igreja é Jesus. Amém? Quem manda nessa igreja é Jesus, através do Espírito Santo. Eu vou falar 3 coisas rapidamente. Eu quero dar sequência àquele estudo que nós estamos a fazer sobre fé. Nós falamos sobre confessar a palavra, falamos sobre agir de acordo com a palavra. Domingo aí para frente eu continuo. Mas eu quero falar 3 coisas acerca de confissão de fé. Por quê? Porque nós ouvimos várias direções do Espírito hoje. Amém? E nós precisamos, irmãos, como nós temos visto, ouvir a direção, falar, concordar, declarar a mesma coisa que Deus e ao mesmo tempo agir diante dessa direção. Amém? Próximos domingos aí nós vamos falar um pouco sobre se ver, sobre mente. Amém? Sobre se ver mesmo como Deus nos vê. Mas eu queria... Eu vi 2 coisas essa semana. Eu acredito que seja para nós, principalmente por causa de que acabamos de viver. Nós precisamos, irmãos, declarar, confessar a palavra sobre as nossas vidas. Eu ouvi 2 exemplos, era um pastor ministrando sobre isso, e ele deu 2 exemplos científicos fantásticos. Está cortando aqui porque a bateria está fraca ou porque eu estou fazendo assim? Aleluia, 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 aleluia. É eu, né? É o movimento. Me perdoe. Irmãos, primeiro deles, esse senhor, ele estava a falar sobre algo muito interessante. Ele fala sobre a menor... Eu não sou nenhum cientista, não, mas a menor partícula do mundo, ele estava falando sobre o átomo, né? Ele estava a falar sobre o poder da confissão, e ele estava dizendo sobre que até a menor partícula que existe no mundo, ela responde ao som, ela vibra e se movimenta. Não é interessante isso? Obrigado, Marina, pelo uau. Nós combinamos em casa. Quando eu falar isso, você larga. Uau! Mas tem um outro ponto que eu acho muito interessante. A gente conhece Marcos capítulo 11, verso 23. Não é assim? Todo aquele que crê, coração, disser a essa monte, ergue-te e lança-te no mar. Não duvidar no seu coração e crê que se fará o que diz, assim será feito. E ele explica esse movimento, né, porque Jesus ali ele aponta para uma montanha literal, e ele fala sobre essa questão. A montanha, as partículas menores são dessa forma, e elas têm que responder ao som. Não é assim? Tudo responde ao som. Existem vibrações acontecendo aqui. Por isso, por exemplo, que a gente coloca esses quadros acústicos que, em nome de Jesus, vai estender até lá atrás, né? No teto, no chão, não tem como. Mas, para quê? Para absorver o som e não dar algo chamado reverb. Que viu? Sou técnico de som, rapaz. O som bate na parede e reverbera. Por isso que às vezes dá aquela confusão. Porque é o som batendo e reverberando. Ali, quando o som bate ali, é absorvido. Amém? Agora, o irmão Young, acho que ele até mudou o nome, agora acho que é Paul Young Cho, alguma coisa assim. Enfim, é o pastor da maior igreja do mundo. Ele conta que uma vez ele teve um encontro com uma neurocirurgiã e ela começa a falar sobre uma nova descoberta da ciência. E ela diz assim, que a ciência descobriu recentemente que existe uma parte do cérebro, a parte frontal, e essa parte do cérebro, ela é a parte responsável pela fala.
E ela começou a descobrir o quê? Os pacientes respondiam à fala, ao que diziam antes de uma cirurgia. Uma cirurgia neural é muito complexa, é muito complicada. E ela descobriu o quê? Que todo paciente que estava com medo e dizia, não, eu vou morrer, essa cirurgia vai mal, alguma coisa vai acontecer, o corpo daquele paciente se preparava para morrer. Por causa dessa parte do cérebro responsável pela fala. Descobriram então que essa parte tem uma influência e um poder sobre o corpo inteiro. Então, por causa daquilo que eles falavam, o corpo se preparava para morrer. Da mesma forma, não estou falando nem de crente. Da mesma forma, uma pessoa que ia para uma mesa de cirurgia de forma positiva, dizendo, olha, vai dar certo, né? Provavelmente muitos deles crentes, em nome de Jesus vai dar certo, vai tudo funcionar. Da mesma forma, o corpo respondia de forma positiva. O corpo preparava, todas as funções do corpo se preparavam para colaborar com aquela intervenção. Não é interessante isso? E essa mulher, ela disse assim, olha que interessante, essa parte do cérebro, né, a parte que fica atrás da testa, a parte da fala, responsável pela fala, ela é responsável pela fala e pela língua. Ela é responsável pelos pensamentos e pela tomada de decisões. Ela é responsável pelo planejamento e pela solução de problemas. Ela é responsável sobre o controle das emoções e o comportamento. Ela é responsável pelos movimentos voluntários. A parte frontal tem um impacto gigantesco sobre a fala e o movimento. Aí ela disse para o Dr. Yon, o pastor Yon, como eu disse, líder das maiores igrejas do mundo, e aí ele disse assim, ele é coreano, né? Aí ele disse, doutora, eu já sabia disso há muito tempo. Aí ela, não, pastor, o senhor não tem como o senhor saber isso há muito tempo. Isso é uma descoberta recente, a ciência acabou de descobrir. Doutora, Tiago capítulo 3, doutor Tiago. Tiago capítulo 3, e eu vou terminar aqui. Tiago capítulo 3, verso 2 diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Próximo, por favor, nós vamos ler até o 6. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequenino leme, são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe brasas tão grande selva. E finalmente, o verso 6 diz assim, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Palavras da salvação. Vocês nunca foram católicos? Glória a vós, Senhor. Amém. E é verdade, glória a vós, glória ao Senhor. Palavras da salvação que libertam. A palavra é uma palavra de salvação. Essa palavra para a nossa vida é uma palavra de salvação e glória ao Senhor por isso. Amém? Deixa eu falar, vou terminar isso, irmãos. Hoje nós, como eu disse para vocês, nós aqui quem manda é o Espírito Santo. Amém?
Mas eu quero particularmente nessa semana, antes da gente dar sequência a essa série, eu quero que você talvez assista os outros cultos, que nós estamos falando sobre fé, essa série sobre fé. Medite mais uma vez, ouça, cuidado no falar. Porque é muito fácil, irmãos. Aqui é 50 minutos pela manhã que a gente está compartilhando a palavra. Às vezes mais, às vezes menos. Mas a vida lá fora é muito tempo. E se a gente não meditar nas mesmas coisas, a gente acaba esquecendo. Então eu quero mais uma vez trazer isso para você, rapidamente. Toma cuidado com aquilo que a gente está a falar, com aquilo que a gente está a criar com a nossa língua, aquilo que nós estamos a confessar com a nossa língua, com a nossa boca. Amém? Isso não é uma nova teologia. Não, meu irmão, isso é bíblico. Jesus falava disso o tempo todo. Jesus falou em Marcos capítulo 11, verso 23. Amém? Agora, eu vou dizer uma coisa para você aqui. A gente acabou de ler aqui Marcos capítulo 11, verso 23. Não é assim? Aliás, vamos abrir lá para a gente. Falei que eu estava terminando, mas é verdade. Marcos capítulo 11, verso 23. Aleluia. Marcos capítulo 11, verso 23. Vou ler para você. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Lembra do contexto desse texto? A mulher disse algo. Muitas vezes o Senhor, maioria das vezes na verdade, talvez mais de 95% das curas que Jesus operou, Ele disse para a pessoa, a tua fé te salvou. Não é assim? Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a gente já conhece a mecânica, agora a fé também fala. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela dizia constantemente, se eu tocar nele eu vou ser curado, se eu tocar nele eu vou ser curado, se eu tocar nele eu vou ser curado. E eu passo a direção do culto aqui com essa frase. Aquilo que você fala a respeito da sua vida tem mais poder do que aquilo que Deus fala para a sua vida. Eu sei que a mente religiosa fica confusa. Mas sabe o que Deus fala sobre nós? Nós somos curados e sarados. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Às vezes acontece de uma circunstância, um ou outro ficar doente, uma circunstância passageira? Sim. Foi o que Deus disse? Não. Talvez foi o que eu disse. Talvez foi a porta que eu abri. Isso mostra que aquilo que eu faço e falo tem mais poder sobre a minha vida do que aquilo que Deus disse. Jesus diz que nós somos prósperos. Jesus fala claramente que, por exemplo, Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Às vezes falta coisa na minha vida, falta. Que isso, você é o pastor? Sim, às vezes falta algo na minha vida. Foi o que Deus disse? Não, talvez seja o que eu esteja a falar. Preciso continuar? Então, o crente inteligente, sabe o que ele faz? Ele concorda com aquilo que Deus disse. Porque ele sabe que aquilo que eu falo tem mais poder. Meu irmão, eu vou deixar você meditando nisso aí. Vá em paz em nome de Jesus. É a ceia hoje? Gente, como é que pode? Vamos celebrar a ceia do Senhor. Tá vendo? Eu não poderia deixar você meditando sobre isso. Aleluia. Ah, Deus bom. Vamos nos preparar para cear, amém? Deus é fiel. Aleluia. Obrigado, Pai, pela aliança que temos contigo. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Obrigado por aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, Pai. Nós concordamos com aquilo que a Tua palavra diz ao nosso respeito, Pai.
Nós concordamos, Pai, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Ah, Senhor, eu digo que ninguém nessa igreja será confundido pelas armadilhas do mundo, pelas propostas do mundo. E eu falo mesmo pelo Espírito, irmãos. Ninguém nessa igreja será confundido pelas portas do mundo, pelas portas que o mundo oferece, pelas facilidades que o mundo oferece. Existem portas, eu digo para você, existem portas que não é Deus que está a abrir. Existem portas de Deus, existem portas que não é Deus. Nem toda porta é Deus. Obrigado, Pai, pelos teus filhos ouvindo a tua voz e sendo guiados pelo Espírito, assim como a palavra diz. Obrigado, Pai. Obrigado pela aliança que temos contigo, Senhor. Nós temos uma aliança. Uma aliança, Pai, uma aliança. Nós temos uma aliança. E quando nós olhamos para essa aliança, Pai, é como essa aliança aqui, Pai. Ela não consegue se identificar o fim, não consegue identificar o início. É uma aliança. Nós temos uma aliança. Aleluia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, irmãos. Nós vamos celebrar essa aliança. Esse não é um momento fúnebre. Esse é um momento onde nós nos lembramos que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele não ficou morto. O nosso Redentor vive. Jesus Cristo vive. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Os milagres que Ele fez lá nos Evangelhos, Ele faz hoje. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Obrigado, Pai. Vamos orar aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por esses elementos da ceia, Pai. Obrigado por esse sumo de uva, obrigado por esse pão. Nós recebemos mesmo, Pai, com ação de graça, esse alimento, Pai, e declaramos vida sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, pela representação. Obrigado pela representação desses elementos, Pai, pelo o sumo que significa o sangue da nova aliança, essa nova aliança que temos com o Senhor. Obrigado por esse pão, Pai, a representação do corpo que foi moído, rasgado, dilacerado, para que nós possamos andar em saúde divina, vida plena, conforme Jesus Cristo disse que traria. A vida abundante. Eu declaro, Pai, uma consciência sobre a tua igreja e sobre o teu povo, dessa aliança, em nome de Jesus, amém.